Salve galera, beleza? Dando uma sequência aí nessa temática, né, de biologia e vídeos curtos, né, com temas específicos. O vídeo anterior eu tinha falado sobre enzimas, né? Então o tema da aula dessa explanagem de hoje é fatores que influenciam a atividade enzimática. Como eu tinha falado no vídeo anterior, as enzimas são proteínas que realizam funções específicas. Por quê? Porque ela tem a enzima, certo? E ela tem um encaixezinho, que são receptores de membrana chamados de substratos. Então esses substratos se encaixam em uma determinada enzima. Por isso que ela faz uma função específica, né? E aí o que acontece? Quando esse substrato ou enzima ela sofre uma deformação, a enzima ela pode ser influenciada, então a sua função pode ser comprometida, né? Porque até então, quando a enzima se encaixa no substrato, gera um produto, que pode ser uma outra proteína, um anticorpo, um hormônio, um receptor de membrana e afins, tá? Então o que acontece? O principal fator que altera a funcionalidade de uma enzima é a deformação da própria enzima. Então, em tese, nós temos dois fatores. O primeiro fator é a temperatura. Quando a temperatura ela passa do fator otimizante, ela pode alterar a função e a forma da enzima. Então, por exemplo, eu vou pegar aí os seres humanos. Quando a pessoa ela tem febre, né, ela está febril ali, tipo 37,5, 38, já é um sinal de alerta. Mas o grande colapso, né, a pessoa ela pode vir a convulsionar quando ela chega a 40 graus Celsius. Porque 40 graus Celsius começa a desnaturar proteínas. Então, ou seja, as enzimas perdem a sua forma e logo não conseguem encaixar em receptores de membrana. Logo, a atividade enzimática deixa de existir. E uma medida para o corpo se proteger é convulsionando, entrando aí num coma, né? Que é extremamente perigoso. Então, o primeiro fator que altera a atividade enzimática é a temperatura. Segundo fator é o pH, tá? O pH é uma escala que varia de 0 a 14, onde 7 seria substâncias neutras, acima de 7 alcalinas e abaixo de 7 seria ácidas, né? Então, cada enzima ela tem um fator otimizante em um determinado pH, né? Então, vou dar alguns exemplos. Na boca, existe uma enzima chamada pitialina. Ela degrada o amido, né? Não é à toa que você pegar um docinho e colocar na boca, vai se dissolver a pitialina atuando. Só que a pitialina, ela opera com pH neutro, então, ou seja, um pH 7. Se eu for para o estômago tem uma enzima chamada pepsina, tá? Que atua junto com o suco gástrico. Essa pepsina, ela só vai atuar de forma otimizada em pH ácido, ou seja, 2, 2,5. E se eu for lá para o intestino, lá existe uma enzima chamada tripsina, que ela vai atuar num pH acima de 7, ou seja, 8. Nesse caso, um pH alcalino. Então, se eu pegar essas enzimas e colocar em ambientes diferentes, ela não vai funcionar, ou seja, ela vai desnaturar. Então, eu quero que vocês entendam que o principal fator que altera a funcionalidade da enzima é a deformação dela. E essa deformação dela pode ser por temperatura ou pH. E em organismos clorofilados, principalmente plantas, o fator luminosidade em alguns casos também pode afetar. Mas isso é um tema para uma outra explicação. Fechou? Beijos e abraços, tamo junto. Fui!